Olá! Sabia que a forma como a gente se comunica hoje tem raízes muito, mas muito profundas na nossa história? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça nos conceitos-chave de linguagem e literatura que acabaram moldando a visão sobre o Brasil lá no comecinho de tudo. A ideia é conectar os pontos para não sobrar nenhuma dúvida. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta que vai ser o nosso guia. Como é que as palavras e as imagens, seja juntas ou separadas, acabam construindo a realidade que a gente percebe? É com essa ideia em mente que a gente vai caminhar desde a comunicação mais básica até chegar nos primeiríssimos relatos sobre o Brasil. Então, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos decifrar os códigos da comunicação. Depois, ver como eles se transformam em textos na prática. Aí, a gente aplica tudo isso para entender a literatura lá do século XVI e a tal da visão do colonizador. E, claro, no final, um resumão para amarrar tudo. Bora começar? Ok, nossa primeira parada. Vamos esclarecer dois conceitos que, olha, muita gente confunde, mas que são a chave para entender um monte de coisa, inclusive uma questão bem importante da avaliação. Vamos pensar na linguagem como uma espécie de superpoder que todo ser humano tem. É a nossa capacidade de nos comunicar de forma geral. E isso é muito amplo, viu? Inclui a fala, claro, mas também os gestos, as expressões do rosto, a arte, a música, enfim, tudo que a gente usa para se expressar. É algo que já nasce com a gente. Agora, a língua é diferente. Ela é como se fosse o programa, o aplicativo específico que a gente usa para colocar a linguagem em prática. É um sistema todo organizado, cheio de regras, sabe? Tipo o português, o inglês ou a língua brasileira de sinais, a Libras. A gente aprende a língua convivendo dentro de uma comunidade. Então, para ficar bem claro, a linguagem é a habilidade de se comunicar, algo que todo mundo tem. A língua é a ferramenta específica, o código que um grupo escolhe e aprende para fazer isso. Uma é a capacidade, a outra é a ferramenta. Guardar essa distinção é fundamental, sério mesmo. Certo. Agora que a diferença entre linguagem e língua está na ponta da língua, a pergunta é: como essa capacidade de se comunicar vira algo concreto, algo que a gente pode ver ou ouvir? É aí que entram os textos. E olha, quando a gente fala em texto, não é só de palavra escrita que estamos falando, não. Qualquer coisa que use a linguagem para criar um sentido completo é um texto. Uma pintura pode ser um texto, uma música, uma dança e, claro, quando a gente mistura tudo isso, também. Esse cartoon aqui é um exemplo perfeito disso. O que faz ele funcionar tão bem é justamente a mistura da linguagem verbal, as palavras bom senso, tolerância, com a linguagem não verbal, que são esses símbolos das placas de trânsito que todo mundo já conhece. Essa combinação poderosa é o que a gente chama de texto multimodal. Agora, olha só como essa mistura, a multimodalidade, pode contar uma história bem complexa em só dois quadros. No primeiro, a gente tem aquela representação antiga, o estereótipo. Mas no segundo, a imagem e o texto se juntam para criar um protesto, uma mensagem social direta e muito forte. A história só funciona porque os dois elementos estão ali, juntos. Muito bem. Agora vamos pegar tudo isso que a gente viu e fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para o século XVI para analisar os primeiros textos escritos sobre o Brasil e entender um tipo de literatura bem específico, a literatura de informação. E o que era essa tal de literatura de informação? Pensa nela como se fossem os relatórios da época. Eram cartas, crônicas, e o objetivo principal não era fazer arte, não era criar uma obra literária bonita. O objetivo era bem prático: descrever tudo que os portugueses encontravam por aqui para mandar as notícias para a coroa. O foco era totalmente funcional. Era informar Portugal sobre o que tinha na nova terra, o potencial dela. E o documento mais famoso de todos, que praticamente inaugura a história escrita do Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ela é o exemplo perfeito de um relato de viagem. Mas, e sempre tem um mas, né? Esses textos não eram só descrições neutras, tipo uma foto. Eles foram escritos a partir de um ponto de vista muito específico, o do colonizador europeu. E essa lente, essa forma de enxergar o mundo, acabou moldando a imagem do Brasil e dos povos originários para sempre. E aqui está o pulo do gato para entender isso. Presta atenção nessa citação do Pero de Magalhães Gandavo. Primeiro ele faz uma observação sobre a língua tupi. Diz que faltam as letras F, L e R. Ok, até aí tudo bem. Mas olha o salto que ele dá a partir disso. Ele conclui que por não terem essas letras, os indígenas não teriam fé, nem lei, nem rei. Isso aqui é um exemplo brilhante do que a gente chama de visão eurocêntrica.
Deixou de ser uma análise da língua para virar um julgamento de valor. A cultura europeia foi usada como a única régua para medir o que era ou não civilizado. E a cultura indígena, claro, foi vista como uma falta, como algo incompleto. O próprio Caminha, na carta famosa dele, também ajudou a criar estereótipos que, nossa, duram até hoje. Quando ele descreve os indígenas como inocentes que andavam nus, mesmo que a intenção não fosse a mesma do Gandavo, essa descrição acabou ajudando a construir uma imagem bem simplista e idealizada dos povos originários. Bom, para a gente fechar com chave de ouro, vamos amarrar todas essas pontas. Aqui vai um resumo bem rápido para todos os conceitos ficarem frescos na memória. Então, resumindo a nossa conversa, a gente viu que linguagem é a nossa capacidade geral de se comunicar, e língua é um sistema específico que a gente aprende. Vimos que um texto multimodal é aquele que mistura de tudo um pouco, verbal e não verbal, para criar sentido. Analisamos a literatura de informação, aqueles relatórios do século XVI para Portugal. E, o mais importante, entendemos como a visão eurocêntrica julgava outras culturas usando os próprios valores como medida. Simples assim. E para terminar de verdade, fica uma reflexão. Se a Carta de Caminha foi o primeiro grande relato sobre o Brasil, quais são as cartas que a gente está escrevendo hoje? Nas nossas redes sociais, no trabalho, nas conversas. E talvez a pergunta mais importante de todas: a partir de qual perspectiva a gente está descrevendo o mundo e as pessoas à nossa volta? Fica aí a provocação. Obrigado pela companhia e até a próxima.